Uma empresa de móveis planejados está dando calote nos clientes. Os consumidores pagaram, mas não receberam os produtos. Pelo menos 29 pessoas estariam nessa situação. A cozinha nova da casa do Djalma está quase pronta, mas os armários viraram motivo de preocupação. O projeto custou R$ 7.400, pagos à vista. A entrega atrasou. Ele procurou a loja de móveis planejados e só recebeu respostas vazias. Na semana passada, foi a uma reunião com o advogado da empresa. O advogado informou que a firma estava quebrando, que a fábrica, né, em Bento Gonçalves estava travando os pedidos deles, da Criária aqui do Valparaíso, tanto do Valparaíso como do CIA, e que não ia poder entregar. E a gente poderia entrar uma ação contra a Criária ou o proprietário da loja, que nós não levaríamos nada. Ele não foi a única vítima. Cleonice pretende mudar em dezembro para um apartamento novinho em Águas Claras. Há mais de um ano começou a projetar e pagar os armários. Ela também foi avisada de que o serviço não será feito. Eu paguei R$30 mil, né, em 10 vezes. Já tinha terminado de pagar quando eu autorizei a confecção dos armários. E daí estou com essa notícia aí de que não voltei aos armários e que perdi os meus R$30 mil. Segundo os consumidores, 29 pessoas estão na mesma situação. Maria das Graças fez até um financiamento para pagar os móveis. Ainda está devendo ao banco. Agora nós temos que ir para a justiça para receber. Se quisermos receber, vai ter que ser para a justiça. Um pesadelo, uma frustração, até uma humilhação, porque você está pedindo por uma coisa que você está pagando. Na loja de móveis planejados, no setor de indústrias, portas fechadas. Por telefone, o advogado dessa empresa, a Criária, informou que vai ser feita uma perícia contábil em toda a empresa. E só depois de esclarecer a situação financeira de lá é que os responsáveis poderão decidir sobre os contratos com esses consumidores. Pois é, aqui ao vivo no estúdio do Bom Dia conversa com a gente o especialista em direito do consumidor, Dr. Luiz Felipe Coelho. Uma dúvida, como é que fica, já que tem toda uma história de perícia contábil para ser feita, como é que fica a situação de quem comprou? Bom, bom dia a todos. Essa é uma situação extremamente delicada. Pelo que você notou na matéria, são mais de 20 pessoas envolvidas no mesmo processo e essa empresa, inclusive, já fechou as suas portas. Então, essas pessoas, em função, inclusive, desse grande número, elas terão muita dificuldade nessa reparação. Mas devo lembrar que essa responsabilidade, ela não é uma responsabilidade unicamente dessa empresa representante comercial, essa empresa que fez a ligação direta entre a loja de Bento Gonçalves e agora em Brasília com os consumidores. Então nós temos aí uma responsabilidade solidária e esses consumidores, não conseguindo haver o seu crédito diretamente com a loja de Brasília, poderão solidariamente incluir num eventual processo essa loja de Bento Gonçalves. Certo, a gente vai ver então agora a pergunta da Maria das Graças, que é uma das pessoas que a gente mostrou nessa reportagem. Ela também teve problema com a compra dos armários. Vamos ver a pergunta dela então. Como eu contratei com o banco, fiz o financiamento e já foi repassado para o dono da loja, nesse caso, o banco pode fazer o cancelamento, devolução desse dinheiro, ou bloquear o pagamento desses carnês, para que eu não seja prejudicada, até mesmo meu nome entre em restrição? Bom, nós temos aí uma situação de inadimplemento, não houve o cumprimento do contrato, mas ela ainda se responsabiliza pelo pagamento dessas prestações. Então, em virtude desse inadimplemento, ela pode tentar, junto ao banco diretamente, uma medida para interromper esses pagamentos e depois se ressarcir daquilo que já foi pago. Agora, muitas vezes, como esse financiamento ele se pode desprender daquela própria compra, o banco, sem uma autorização judicial, muitas vezes não vai fazer a suspensão dessas mensalidades. Então é necessário que ela, não conseguindo êxito junto ao banco, vá a juízo mostrar que, em razão do inadimplemento, do descumprimento contratual, não há mais por que ela continuar pagando essas prestações. Mas digo, não vale a pena que ela suspenda de imediato, porque o banco, não ciente dessa relação conflituosa, pode colocar o nome dela no DPC, no Serviço de Proteção ao Crédito, etc. Isso trará ainda mais prejuízos a ela. Tem algum item no contrato que ela deve prestar bem atenção nesse contrato que ela fez o empréstimo com o banco? Claro, claro. Primeira coisa é ela ser adimplente, porque ela, em sendo inadimplente, ela não tomando as cautelas necessárias, ela pode ter agravado ainda a sua situação. A situação dela já é ruim em relação à loja, porque ela deixou de receber esses produtos e, muito provavelmente, para todo o mercado, ela poderá ter a situação agravada na medida em que, havendo o inadimplemento desse financiamento, ela acaba também por não ter o seu nome positivado
ou em condições adequadas junto às demais empresas. A gente tem mais uma pergunta também de uma pessoa que comprou os armários da mesma empresa mostrada na reportagem. No caso, eu comprei uns armários aqui. A matriz, ela é obrigada a cumprir no caso que a filial me vendeu? Ou eu tenho que, na verdade, eu tenho que brigar com quem? É com a filial ou com a matriz, que é a fábrica? Bom, essa é a questão já falada anteriormente. Como essa empresa, que é a matriz, ela participa dessa cadeia de consumo, naturalmente existe pelo Código do Consumidor essa responsabilidade solidária. E um dado importante também é que, havendo, por exemplo, o fechamento da empresa, há uma previsão legal que, desconstituída ou falida a empresa, você possa ir diretamente contra os sócios proprietários. Então, a desconsideração da personalidade jurídica, a pessoa jurídica é afastada por falta de patrimônio e os sócios individualmente respondem por todo o prejuízo causado. Então vamos mais uma pergunta, é a última agora, é a pergunta do Alessandro Farias, ele é servidor público. Em caso de não realização do serviço, a empresa é obrigada a devolver o dinheiro ao consumidor? Naturalmente que sim. Então, nós temos o dever de indenizar. Ninguém pode causar prejuízo a outra e passar impunemente por essa situação. Então, tanto o Código do Consumidor quanto o Código Civil estabelecem a efetiva reparação do dano causado. E essa efetiva reparação envolve o quê? Além dos danos materiais, tudo que se gastou, também os danos morais, aqueles inconvenientes causados pelo inadimplemento. Atualmente está fácil ganhar uma medida por danos morais? Porque, por exemplo, a gente vê em questões de imóveis que não são entregues, armários, nesse caso da reportagem, as pessoas às vezes elas não conseguem na justiça ganhar o dano moral. Claro que essa situação do dano moral ela tem sido tratada com um certo carinho pela justiça, porque tudo hoje envolve um certo dano moral. Então, aqueles aborrecimentos do dia a dia, eles não são indenizáveis. Agora, isso é um juízo subjetivo. Nesses casos, o dano moral, inclusive, vem como medida pedagógica. Então, muitas vezes, os tribunais impõem uma condenação em dano moral, mas também por esse caráter pedagógico, para que essas condutas não se repitam na esfera do consumo. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Espero que a gente